Fala rapaziada, beleza? Vamos lá para um estudo aqui do EURUSD. Dou uma análise para vocês aqui do macro ao micro, beleza? Só para a gente acompanhar o que a gente espera para essa semana. Vamos lá, o EURUSD, estou trazendo aqui agora a estrutura do semanal, beleza? Fiz estudo ali com base no diário. Eu resolvi aumentar um pouco o nosso estudo ali do semanal. A gente vai trazer do semanal até no 15 minutos ali, ou seja, do macro para o micro. A gente entender de fato o que está acontecendo no EURUSD, beleza? Um estudo bem completo, tem bastante anotação em mim aqui. No caso, depois eu faço um print também na minha tela ou compartilho o link do meu TradingView ali para a galera analisar junto com base nos meus estudos, beleza? Então, o preço está trabalhando uma estrutura de queda, então, fazendo um fluxo, como eu sempre chamo, né? O flow dele aqui é de baixo, o mercado vem testando os blocos ali e vem fazendo a queda, beleza? Até que chegou um momento que ele falhou em fazer essa quebra. Só deixando uma dica para a galera aí, tanto no semanal, qualquer time gráfico que estiver utilizando, saber diferenciar o que é uma estrutura de uma subestrutura. Porque às vezes o mercado ele faz esse movimento aqui, ó, a galera fala, mas pô, o que é uma estrutura de uma subestrutura? Beleza, então vou te dar uma dica do que eu faço, beleza? Não é uma regra, é o que eu faço, para mim funciona. Faça seus backtests aí se funcionar para vocês, beleza? Então o preço ele vem de lá para cá, certo? Temos um topo, temos um fundo. Quebrou? Faz o que é o seguinte, você vai traçar a sua FIBO até no possível fundo quando ele começar a corrigir. Para mim, por isso ele tem que vir buscar uma expectativa que a gente tenha dos 50% ou no mínimo aqui ó, no meio dessa região, entre o 38 e os 50, de preferência no 50, beleza? Ah, mas se ele fechar aqui no meio, tudo é uma questão de análise ali e contexto, beleza? Mas para mim, eu levo em consideração uma correção ali de 50% do movimento, para chamar de uma estrutura nova, beleza? Se ele bate, por exemplo, só igual ele bateu aqui ó, na 38 e cai, eu não levaria como uma estrutura, e sim como uma subestrutura, e continuaria observando esse topo como topo válido, beleza? Então fica ligado quanto a isso aí, porque a questão da estrutura ali é onde a galera acaba pegando contra o fluxo e acaba tomando muito stop desnecessário. Aqui o preço novamente ele quebrou o fundo, beleza? Então a gente faz o que? Traça a nossa FIBO lá, a nossa expectativa é que ele venha corrigindo 50%, isso não é uma regra, ele vai buscar pelo menos próximo, se nós temos um topo, ele vai buscar aqui no 61.8, beleza? Continua o fluxo. O topo quebrou o fundo, mais uma vez, puxa só a FIBO ali, joga lá pro fundo. Beleza, ele veio aqui nessa região aqui no 1.8 e aqui foi o pulo do gato. Aqui ele falhou em quebrar. Qual que era a expectativa? Testar aqui e quebrar o fundo, beleza? E continuar o fluxo de baixa. Então nesse momento ele falhou em quebrar. E aqui já liga nosso alerta que a demanda começou a entrar no controle. Mas antes de chegar nessa parte da demanda aqui, vamos analisar por que a demanda entrou no controle, beleza? Ele não entra à toa. Precisa de liquidez para fazer esse tipo de movimento. Eu tracei aqui, essa aqui é uma liquidez que ele capturou do semanal, lá de trás, eu tinha essa região marcada, até mesmo no diário, então vou mostrar para vocês aqui de onde vem meu estudo. Temos uma região aqui bem interessante, aqui para trás, beleza? Essa região aqui é uma região de demanda, beleza? Nós temos aqui o famoso rally, base rally, isso aqui é uma região de demanda, se ele faz um rally, movimento muito forte, quase que na vertical, cria a base, depois ele subiu, testou aqui a base e foi embora, mais um rally, ou seja, um rally, dois rally e uma base. Isso aqui é movimento de alta e a liquidez geralmente fica nos 50%. Então nós tínhamos essa região aqui, o preço voltar para bater no meio dela. O preço fez mais do que isso, ele capturou toda essa liquidez, ou seja, esse aqui era o fundo, ele capturou esse fundo válido. Você pegar aqui, ó, traçar essa região, esse aqui foi o pavio que capturou, fez o teste e foi embora. Ou seja, nós tivemos uma manipulação no mercado aqui, essa região. O preço agora voltou nessa região e capturou toda essa região aqui, ó, toda essa liquidez ele capturou. Deixei marcado lá, ó, exatamente, ele capturou com um pavio, certo? No semanal, isso é uma captura muito forte. Diferente a pavio, galera, vou dar alguma dica para vocês também. Tem pavio muito forte, saltando assim nos olhos, não pode ignorar eles. Você tem que marcar ali como uma liquidez, uma captura, algo do tipo, beleza? Nesse momento que ele voltou aqui para quebrar, foi onde ele falhou. É aqui que a gente começou a nossa alerta que a demanda estava entrando em cena. A zona ali de supply, a oferta estava saindo. No diário, nós temos o que? Nós temos um movimento aqui, vou deixar até para vocês, para facilitar aqui o estudo. Vou colocar um replay. Vou deixar o replay aqui para não ficar muito grande. Então, nossa expectativa é o que? O fundo, o topo, sempre que ele quebra o fundo, ele tem que dar continuidade, beleza? Então, o mercado ele vem, quebra esse fundo, automaticamente a gente faz o que? A gente vai traçar nossa FIBO, o preço vem buscar o que? O 50%. Onde está o 50%? Geralmente se confluenciar o 50%, uma região de supply, uma região ali de oferta, melhor ainda. Aqui nós temos uma região de oferta. Por quê? Ó? Fez um drop, movimento forte para baixo, fez uma base e fez mais um drop. Então quando acontece esse tipo de movimento,
preço tende a voltar a buscar essa região nos 50%, exatamente aqui, ó. Se você traçar aqui, você vê que o preço volta para buscar na região, a gente tem uma base de 50% para pegar esse tipo de operação, beleza? Esse aqui foi um dos movimentos que ele repetiu lá na frente, um dos movimentos que eu tinha cravado ali antes de rolar ele. E vamos lá, continuando. Aqui, se o preço ele fizesse esse movimento aqui, ó, e aqui ele continuasse caindo, eu não levaria em consideração isso aqui como uma estrutura, beleza? Para mim, esse topo continuaria sendo um topo válido. Até porque aqui para mim não é um topo válido. Eu estou levando em consideração esse aqui de cima, beleza? Não esse aqui. Primeiro que esse aqui não quebrou o fundo, né? Então se ele quebrasse esse fundo aqui e voltasse, aí sim aqui seria um novo topo, beleza? Mas não foi ele que quebrou. Quem quebrou foi isso aqui de cima, beleza? Esse aqui foi só um respiro do preço. Tô ligado quanto a isso aí para ver de onde está saindo a força maior para quebrar a estrutura, você não ficar perdido nela, beleza? Aqui não é um topo válido para mim por esse motivo que ele não quebrou a estrutura, ele voltou, sim, de fato ele quebrou. Mas continuando aqui, a ideia é o preço venha, quebrou a estrutura, ele volta para testar e vai quebrar o fundo, beleza? Seguindo o fluxo do mercado, o famoso flow ali. Então o preço veio, testou na região, mais uma vez. O preço fez o que? Mais um drop, base e drop. Qual que é o nosso ponto de interesse? É o preço voltar nessa região para continuar o fluxo do mercado, beleza? O mercado ele volta aqui, ó, exatamente foi nesse momento que ele capturou a liquidez, ó, capturou a liquidez e começou a voltar. Aí ele ia reverter? Não. Para reverter, nós precisávamos que ele quebrasse esse topo, beleza? Então no semanal, por enquanto, o fluxo é de baixa. E aqui ele veio nesse momento, ó, a hora que ele tocou nessa liquidez, qual que é a nossa expectativa? Vou falar para vocês. Fundo, topo quebrou o fundo, ele volta para testar e faz o que? Quebra agora novamente. O topo tem que quebrar o fundo. Foi nesse momento que ele falhou em quebrar. E aí que ligou o alerta ali que a demanda estava entrando em cena e a oferta estava saindo de cena, beleza? Ou seja, automaticamente o preço ele falhou em quebrar esse fundo, então a gente já se liga que esse aqui é um topo fraco, beleza? Então se ele é um topo fraco, provavelmente esse topo já era porque ele não teve força para quebrar o fundo, beleza? Então não foi à toa que o preço quebrou ele, quebrou até com uma certa facilidade, com força, né? Uma vela bem forte, olha lá. Teve muita rejeição, beleza? A partir desse momento que o preço quebrou esse topo, qual é a nossa expectativa? É que o preço vai vir buscar esse topo agora, novamente. Mas ele vai direto? Não, o preço ele tem que respirar. Por isso que eu fiz análise na semana passada que ele poderia voltar a buscar nesse bloco, para aí sim, de fato, ele vir testar essa região, beleza? Essa expectativa que a gente tem, se o preço mudar, no caminho a gente vai analisando junto com ele, beleza? O mercado é soberano e segue a linha de raciocínio dele. Nesse momento ele respeitou exatamente no bloco, testou e começou a fazer um movimento de alta, ou seja, sabe que o fluxo no semanal ainda é de baixa, beleza? Então nós temos esse trabalho aqui, ó. A expectativa é que ele venha o que? Buscar esse bloco e quebrar o bloco de fato, beleza? E depois ele volta para testar aqui. Deixa eu pôr o gráfico para cá. Depois que ele voltar, a expectativa é que o preço venha a fazer o que? A mitigação dessa área aqui, ó. Você capturou, vem testar aqui embaixo, vem mitigar essa área e aí sim, para mim, de fato, quando ele quebrar essa região, posso falar que ele mudou o fluxo dele, ou seja, seria um fluxo de alta. Ah, mas esse aqui não é o topo válido, do semanal é. Mas se você não tivesse essa área para mitigar, aí sim você poderia levar em consideração que aqui ele ia reverter o fluxo. Enquanto ele não quebrar essa área aqui ó, de mitigação, ele pode fazer o quê? Mitigar a área aqui, a galera achando que já vai reverter, porque ele quebrou o topo válido, e simplesmente ser uma captura. O preço voltar, despejar novamente, beleza? Então, pra gente de fato cravar, bater o martelo, falar, ó, reverter o fluxo, agora o fluxo dele é de alta, eu vou esperar ele quebrar esse topo. Por enquanto, para mim, ainda o fluxo dele é de baixa, beleza? Nós estamos falando de um semanal, de um diário. Quando a gente opera no intraday ali, ele está sabendo somente a direção do preço, beleza? E é por isso interessante saber onde o preço está indo, para você fazer as suas operações. Por enquanto, agora, quem está no controle é a demanda está no controle. O preço está vindo aqui para buscar essa área. Agora a gente vai voltar lá para o H4, reduzindo o time ali para tentar achar uma entrada bacana. Então vamos lá, levando em consideração aqui o H4, aqui foi aquela ideia que eu falei para vocês, né? 50% da região ali é o drop, base drop, exatamente onde ele cravou ali, ó, 50%, ele voltou, capturou, todo o movimento ali que a gente está mapeando na semana passada. O que eu espero para o preço agora essa semana? Qual que é a nossa expectativa? A expectativa nossa é que o preço venha buscar o que? Esse topo, né? Que esse aqui é o topo do semanal ali, beleza? Por isso ele fez um movimento muito forte, ele não vai subir em linha reta, como eu falo, ele tem que corrigir. Beleza? Quando ele está fazendo a correção, você tem que saber diferenciar uma correção ali de uma impulsão. Aqui é muito claro que é uma impulsão, um movimento muito forte. Aqui era uma correção, o preço estava caindo em escadinha, ou seja,
Você vê que o preço não tem interesse na queda. Ou seja, ele está só simplesmente transferindo o dinheiro de lugar. O dinheiro estava aqui, faz o que? Ó, beleza. Tem que meter com os contratos ali para baixo e vou levar para lá. Trazendo o preço, vem trazendo. Chegou aqui, ó. Toma. Tanto é que ele subiu quase na vertical. O início desse movimento, sabe? Então que quem está no controle é a demanda, não é a oferta. Então, qual que é a nossa expectativa agora para o H4? Já que ele está fazendo um movimento muito forte para cima, no caso para fazer alguma mitigação, eu espero que o preço faça o quê? Ele pode capturar esse pavio, beleza? Capturando esse pavio aqui e voltando, já seria uma área para venda. Eu estou estipulando venda para o USD. Qual seria o melhor dos mundos aqui? Ele capturar esse outro pavio aqui de cima, ó, essa outra região, beleza? Sabendo que isso aqui é uma região de quê? De supply, beleza? A expectativa é que o preço bate aqui e caia, ele já bateu, e já caiu. Então, a nossa expectativa é que ele faça o quê? Que ele capture toda essa liquidez, venha testar essa região aqui, ó, do H4, olha o tamanho desse pavio. Você não pode ignorar um pavio desse tamanho aqui, observando todo esse movimento. Então o preço pode bater ali, e aí sim de fato ele vir fazendo a escadinha novamente, como ele fez aqui, ó. Vim buscar essa região daqui do H4, e aí sim de fato ele voltar o movimento dele de alta, beleza? Ele vai fazer sempre esse tipo de movimento. Lembrando que nós temos um break block aqui, certo? Tem um break block. O preço pode parar realmente no break block já decolado aqui, mas as melhores áreas para a gente fazer as nossas operações, para mim seria aqui embaixo, porque ele vai estar fechando esse imbalance gigante que ele deixou aqui. Tem imbalance aqui também, ó. Então tem bastante imbalance para ele fechar. Aqui seria a melhor entrada possível para a gente fazer a nossa opção de compra, né? Isso depois que ele voltar aqui. Por enquanto eu estou pensando somente em venda do USD, não estou pensando em compra, até porque já está bem caro para comprar. Essa aqui é a estrutura, você pega ali, faz traça a nossa fibra, ou seja, já está no 61.8. Aqui acima dos 50 ali e é a zona de venda, a zona de compra. Tem que esperar um gatilho interessante ali, como eu falei. O melhor do mundo seria de capturar essas duas regiões aqui, ó. Para quem gosta de captura de pavio aí, esse aqui é um pavio do H4, é um pavio do diário também. Então aqui também a gente tem uma região muito interessante. Vamos reduzir agora o time ali para o M15, para a gente tentar refinar a nossa entrada. Beleza? Então vamos lá. Aqui no M15 eu tenho minhas marcações geralmente por time. Depois se vocês quiserem eu posso compartilhar o print da minha tela, ou posso compartilhar o link do meu TradeView ali. Você está acompanhando todo o estudo e raciocínio que eu estou fazendo no ativo. Aqui no M15 a gente espera o que? Aqui seria aquele pavio que eu falei para você, ó. É um pavio muito grande. Aqui. Um pavio de notícia. Esse pavio que capturou toda essa liquidez aqui, depois despejou o preço. Pode vir voltar para mitigar a região. Mas antes de mitigar ele pode fazer como eu falei para vocês. Fazer a captura, testar o bloco e cair. Por que eu marquei essa região aqui? Primeiro, aqui é do H4, aquele pavio muito grande, e fiz um refinamento para M15. O que você fez do M15? Vamos lá. Nada aqui pode ser marcado por acaso, beleza, galera? Tem que contar, observar a história que o preço está te contando, e aí você toma suas decisões. Não quer dizer que o preço vai bater aqui e vai cair, viu? Isso aqui é só pela minha análise. Vamos lá. Ó, o preço ele fez a nossa mudança de caráter aqui, beleza? Capturou e tal, fez a choque. O preço voltou ali, ó, testou a região, quebrou novamente a estrutura, voltou novamente, testou a estrutura, quebrou de novo. Ou seja, o preço está fazendo o quê? O fluxo de baixa. Voltou para testar. Esse teste aqui, eu preferia que o teste fosse um pouco mais forte, pelo menos na região aqui do pavio, beleza? Que ele deixou uma margem para mim aqui. Mas eu vou explicar isso para você daqui a pouco. O preço voltou, quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura, o preço voltou novamente para testar aqui, essa região. E aí sim, de fato, ele despejou. Depois desse despejo do mercado, essa foi a última região que o preço não foi mitigada, beleza? Então nós temos essa região aqui, ó. Eu peguei refinado para o M15, somente aqui essa vela, a linha mais escura. E essa linha cinza aqui é todo aquele pavio do H4, ou seja, tudo isso aqui é uma região de oferta. Por isso chegou aqui dentro, deu um gatilho pra gente, e a gente vai tentar pegar a venda. Ele está confluenciando porque a gente tem liquidez aqui. A gente tem liquidez próxima à região de oferta, nesse caso aqui para a gente pegar a venda. É muito interessante ali que o preço faça esse movimento. Captura a liquidez, testa o bloco, e aí de fato ele derrete, beleza? Qual que é um outro gatilho que a gente poderia pegar? Não acredito tanto nesse gatilho. A minha área, para mim, a mais forte é aqui. Mas como eu falei, você não pode ignorar o pavio, né? Esse aqui é um pavio muito grande. Ele acabou capturando essa liquidez aqui, ó. Capturou e caiu, beleza? Então, caso o preço não respeite essa zona, nossa última zona seria o que? Essa vela de M15 aqui, ó. Eu não deixei marcado ela porque eu acredito muito nessa região. E não nessa, porque aqui até o movimento foi muito mais forte, ó. Você vê o tamanho do engolfo que ele fez aqui. Acabou deixando um pequeno imbalance aqui, ó. Tô fechado, não fechou tudo.
Ou seja, aqui pra mim é uma região muito forte. Eu tendo a voltar aqui para respeitar. Caso ele quebre essa região, aqui em cima pra mim, por mais que é um pavio, eu já não confio tanto. Porque caso o preço ele venha e passa dessa área, aí já era esse topo. Vai buscar o semanal lá. E aí a gente tem que aguardar o gatilho lá em cima. Mas antes de buscar o semanal, que é aquela região que eu mostrei pra vocês, eu acredito que ele vai fazer uma mitigação. O mercado vai abrir daqui a pouco. Então eu acredito até se caso ele capturar esse pavio, ele pode fazer uma trap. A gente tem que ficar ligado quanto a isso. Ver se ele pode simplesmente capturar esse pavio aqui, ó. Começar a cair. Aí a galera já acha que ele vai cair, os primeiros vendedores ali, né? O preço volta para testar a zona. E aí sim de fato o preço cai. Acaba estopando quem entrou aqui. Fica ligado quanto a isso. Para saber se vai ser trap ou não. No meu entender aqui, eu prefiro pegar aqui em cima. Mas é claro, se o preço fizer um gatilho para mim aqui nessa região começar a voltar, vou dar mole, vou entrar. Em que eu entro com metade da mão ali. Caso eu tome stop, pego mais ali em cima, que é uma região mais interessante. Beleza? Então, vamos ficar de olho ali no que o preço vai mostrar pra gente e onde seria nosso alvo. Beleza? Trabalhando com base na estrutura. Tem essa região aqui como alvo. Tem aqui, esse meio aqui seria uma zona de bastante liquidez, ou seja, ele fez um rally, base e um rally. Então aqui ele vem para fazer o teste, no mínimo ele vai respeitar essa região, fazer um repique, depois ele pode quebrar de fato. E aqui é a nossa região mais interessante que a gente tem, do H4 ali, o candle ali, no caso que a gente tem do H4 refinado, o preço bater de fato e voltar o fluxo dele. Lembrando que ele pode até quebrar esse fluxo, porque tem liquidez aqui embaixo, ele está na régua, tem essa liquidez, o preço pode fazer essa captura, e assim de fato ele voltar. Meu entender para ele por enquanto é de alta. Esse fluxo ele está indo mitigar a região, como falei para vocês lá no H4. Nós temos essa região aqui, ó, para ele testar, depois de fato ele fazer a nossa correção. Beleza? Faz a correção e depois ele começa a subir novamente. Por quê? Porque praticamente tem uma região que não foi mitigada. Beleza? O preço ele capturou a liquidez, não foi mitigada. O preço simplesmente foi embora. Exatamente essa região aqui, ó. Ele capturou, jogou para baixo. Isso aqui é uma área, é um imã para o preço vir aqui. Então o preço vai chegar ali, ele vai chegar trabalhando a estrutura e aí sim de fato a gente vai tentar pegar uma venda para ver se o preço de fato ele vai quebrar essa zona para reverter o fluxo ou não. Mas até ele chegar lá em cima, muita água para rolar aqui ainda, a gente vai pegando as nossas entradas por aqui, beleza? Até levando em consideração a estrutura e pelos candles aqui, você vê que o preço meio começou a perder a força, ou seja, esse candle aqui é menor que esse é menor que esse, então ele pode sim fazer um outro candle um pouco menor que esse aqui, deixando somente um pavio ali para cima ali, ó, para testar aquela região lá de cima, beleza? Então ele testando essa região ali, a gente vai tentar pegar uma venda. Como o mercado ele trabalha agora no horário da Ásia, vai ficar criando liquidez praticamente, né? Ele pode fazer esse movimento aqui, ó, e simplesmente ele vai largar só um pavio para você lá em cima. Deixa um pavio bem grandão aqui em cima aqui, ó. Depois ele acaba derretendo. Então, a gente vai ficar de olho nessa entrada. Para mim a entrada mais interessante que tem de venda é aqui nessa região, aqui em cima. Fica de olho aí. É isso aí, galera. Até a próxima. Qualquer dúvida, já sabe, manda nos comentários aí. Pode chamar no privado.